Boa noite a todos. Queremos, neste momento, registrar a presença de algumas autoridades nossas aqui do nosso município, né? O senhor Rubens Amorim, Genialda Matos, Carlos Alberto e também os nossos homenageados da noite. Secretário João Carlos, que não sei ainda o motivo, mas não chegou ainda. Maria José, conhecida por Nevinha, já está aqui presente. Marielza Balbino, que até o momento ainda não se encontra. José Antonino, já está aqui em nosso meio. Miriam Dourado, que se encontra aqui. Maria de Lourdes, também eu não sei o motivo por qual ainda não chegou. Sinésio Monteiro, ela se encontra aqui também no nosso meio. Vem para cá, Sinésio. E Sandra Félix, que ela está no médico e assim que terminar a consulta, ela vai vir aqui, né? Está aqui presente conosco nesta homenagem aos nossos secretários que tanto contribuíram aqui na educação do nosso município. Este é o motivo, né, de nós termos assim convidado vocês na noite de hoje para prestar esta homenagem aos secretários que por aqui passaram, dando sua contribuição, né? E neste momento eu convido os músicos José Messias, Daniel Bernardo, para homenagear aqui os secretários. Cantando, né? Tocando. Esse convite foi feito por Luísa, meio que em cima da hora, mas a gente se arriscou a vir, teve pouco tempo para ensaio, mas chegamos até aqui e fizemos um pouco do que a gente sabe e passamos para vocês. E eu ia tocar outra música, mas só que tem uma pessoa aqui que eu admiro muito, né? E eu gostaria de chamar ele, não só eu, como Messias, que está aqui do meu lado, e outras pessoas. É Carlos Alberto para tocar com vocês. Vamos terminar a base agora.
estava aqui. Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir, pensando e perguntando-se quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse bom dia. Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente no barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Agora, Plumb inicia suas palestras perguntando à sua plateia: quem dobrou o teu paraquedas hoje? Todos temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante. Precisamos de muitos paraquedas durante o dia, um físico, um emocional, um mental e até um espiritual. Hoje, esta semana, este ano, cada dia, procura dar-te conta de quem prepara teu paraquedas e agradece-lhe. Todos precisamos uns dos outros, por isso, mostrar-lhes tua gratidão. As pessoas ao teu redor notarão esse gesto e te retribuirão, preparando o teu paraquedas com esse mesmo afeto. Através dessa mensagem, agradecemos a todos que com sua ajuda fizeram a diferença. Queremos que saibam que pessoas tão especiais como vocês estão sempre prontas para fortalecer a união fraterna. Se procurarmos olhar dentro dos corações das pessoas, saberemos que é de lá que extraímos o que temos de melhor. Obrigado por sua atenção e pelo carinho dedicado durante sua jornada de trabalho na Secretaria de Educação. Às vezes, as coisas mais importantes da vida dependem apenas de ações simples. Esta é uma homenagem dedicada a todos que contribuíram e continuam com a valorização da educação neste município. Então, obrigado a todos. Esta é uma homenagem assim que nós, com muito carinho, que nós que fazemos essa casa, dedicamos a cada um de vocês, secretários que por aqui passaram. Tá bom? Como sempre, as pessoas que fazem educação, as pessoas não falam, ele costuma dialogar como se estivesse dando aula. Primeiro eu quero abrir um parêntese na minha fala e trazer para vocês um abraço de Renildo. Estava com ele agora há pouco, numa sessão parecida com essa, nomeando, dando posse a vários diretores da rede municipal de Olinda, como ela pertence à nossa regional, e estava dizendo: Renildo, eu estou saindo daqui, estou indo para Condado. Ele dá um abraço lá no pessoal e ao prefeito também. Eu já pedi até a Jana que levasse para ele esse abraço de Renildo. Mas a minha fala lá também foi um pouco parecido com o que eu vou falar agora. Primeiro, a gente tem que entender o que é fazer educação e o que é fazer escola, né? A gente tem acompanhado esse percurso das mudanças do século e percebido também que as exigências do mundo contemporâneo cobram muita coisa da gente. E essa cobrança ela é tão em larga escala que a gente se deixa de cuidar de uma coisa mais preciosa, que é a essência do educar, e muitas vezes essas coisas são muito confundidas, né? A educação deixou de ser muito mais educação para ser a escola que não seria aquela escola que a gente estava pensando em construir durante o século, e a própria exigência do mundo de hoje ainda cobra que seria essa escola que a gente há um certo tempo atrás imaginava que ela estaria com a gente hoje. Mas aí a gente começou a costurar tudo isso e não personificar ninguém, muito menos procurar culpados. Há uma herança maldita na educação de sempre trilhar os seus recursos, os seus afazeres, procurando culpado. Foi fulano que deixou e deixou de fazer, e que fulano não fez. Isso tem trazido para a educação, né, uma imagem bastante negativa, e que a gente tem resquício desse sofrimento até hoje. A gente tem resquício de uma classe que passou historicamente não ser valorizada. A gente tem resquício de ser uma área que também passou há muito tempo sem ser valorizada. Essa mudança de século, esse fechamento dos 500 anos do Brasil, fez notadamente entender que o que precisava para as pessoas era compreender o conceito, o campo conceitual do que seria educação, o seu papel de educar, e
e no que seria também escola, no seu processo de escolarizar. E essa confusão chegou na cabeça da gente que a gente queria traduzir isso para a família. E aí a gente passou muito mais a fazer a educação familiar do que a educação escolar. E aí a gente começa a entender que a educação, ela tem como meta, como prioridade, o conceito de fazer e promover políticas. E a escola tem de implementá-la e executá-la. E quando a gente começa a entender isso, eu começo a fazer um pouco da minha história aqui em Condado. Eu nunca imaginei na minha vida que na minha história um dia eu tivesse um cantinho para Condado. E eu quero agradecer isso publicamente a doutor Edilberto, que há muito tempo, ainda na campanha, ele dizia: você vai para lá ficar comigo. E eu sempre dizia: a minha história do passado em Itaquitinga não me permitia fazer isso. Eu fui uma pessoa que trabalhei com Edilberto na campanha por trás, para a minha imagem negativa de Itaquitinga não estar aqui dentro. Mas Deus é tão justo que ele dizia: a estrela de Sinésio vai brilhar em Condado. As pessoas vão ver que Sinésio não é aquele ex-prefeito de Itaquitinga que saiu enfraquecido, que teve vários problemas lá, e que poderia muito bem mostrar para o povo de Condado que Sinésio é uma pessoa que vem para contribuir, para ajudar. E hoje eu entro aqui em Condado do mesmo jeito que entro na minha terra, muito feliz, muito agradecido. Eu tenho um carinho, um amor por Condado e por vocês que não é diferente do que eu tenho pela minha terra. E isso é muito bom. E isso é porque eu tive a oportunidade de fazer compreender com as pessoas que eu vim aqui para educar. Mas educar não do meu jeito, do jeito das pessoas, do jeito de um prefeito que veio aqui para fazer o diferente. E a gente veio, eu comecei a escutar cada colega que eu não tinha nem acesso a ela. Eu vim aqui com um papel de olhar para essa cidade e ver como é que eu poderia enxergar com um olho estranho e contribuir para um prefeito que também era estranho e estava conseguindo fazer uma política que fosse diferenciada. Há um certo tempo, numa oportunidade, conversando com o governador Eduardo Campos, eu disse: eu não vim aqui sem saber de nada, governador. O que o senhor está fazendo no estado de Pernambuco, eu já vim aprendendo com o prefeito de Condado. E aí, é esse entendimento de educação que a gente começou a implementar no governo de Pernambuco. 8 dias antes de eu assumir uma gerência, estava em Párzea de Jornais, o único município que começou a dar material didático para os alunos, kit escolar, o fardamento como um todo. Quando lá cheguei, eu disse: Danilo, faz isso que Condado deu certo. E o Estado tem hoje uma política que começou a partir daqui, de Condado. Do prefeito que tinha uma ideologia partidária diferente, que ainda tem, mas do prefeito que tem um reconhecimento do grande trabalho que vem fazendo na região. Um trabalho apático, mas político, de gestão. E isso veio entrar em todas as secretarias. E aí me deu também a oportunidade de conseguir fazer gestão junto a vocês. O olhar da gente, as sopinhas que a gente tomava, as cervejinhas que a gente tomava, as brincadeiras que a gente tirava, mas tudo isso por trás tinha um sentimento de escolaridade, tinha um sentimento de educação. E isso a gente conseguiu fazer aqui em Condado. Então nada mais disso deveria acontecer se não tivesse vocês aqui dentro. Eu vou repetir o que disse hoje para a Olinda. Olinda é um patrimônio cultural. Na cabeça das pessoas, a cultura é uma arte, é um belo quadro, é uma talha das ladeiras de Olinda. O maior patrimônio cultural que Olinda tem, que o mundo tem, que a nação tem, é o cultural das pessoas. O conhecimento que todos nós temos e adquirimos, independentemente de estar numa faculdade ou não. Esse ninguém toma, ninguém rouba. E uma coisa que este governo conseguiu fazer é deixar com que isso acontecesse e que a gente pudesse dar continuidade a todos os meus colegas que aqui estão. Então, para cada um que um dia teve o saboroso prazer de ter administrado a educação daqui de Condado, tiveram uma grande oportunidade, tiveram uma grande parceria, tiveram uma grande participação, tiveram uma grande contribuição para que a gente pudesse chegar aqui a Condado em 2005 e dar continuidade com a reinvenção do entendimento das exigências do novo mundo, de dizer que hoje tem meta, hoje tem políticas desenhadas e a gente começou a desenvolver isso aqui. Então eu quero externalizar, você que está lá em contato direto com o prefeito, da minha gratidão dele poder ter me dado
eu vim também para contribuir, como tantos outros contribuíram. E esses outros estão aqui representados. E minha amiga querida Sandra, que está ali lá atrás, vem para cá, querida. Fica aqui perto da gente. Que também deu essa continuidade que vocês registraram. Então, nessa foto que aqui está, pode ter certeza, existe uma matéria ali, por sinal você não sabe o trabalho para fabricar a minha imagem ali dentro, né? Com essa tecnologia, isso me ajudou muito, mas por trás de tudo aquilo maquiado, né? Que até fui maquiado para isso, embora não apareça muito, mas por trás daquilo ali, tem cada um de vocês que nos ajudaram, tem o pai dos nossos alunos. Uma coisa que essa educação de condado conseguiu fazer foi mexer com as famílias. Nós fomos na casa do cidadão condadense. Nós fomos dizer para ele que existe um recurso público que é um direito do cidadão. Nós fomos dizer para ele que a escola estava lá, paga com os impostos nossos. E nós fomos dizer para ele que naquele momento estava existindo uma política diferente, que era para dizer, pai, o caderno, o lápis, a borracha, a camisa, a merenda, a água mineral que está chegando na escola, nada mais é do que um dever e uma obrigação de todos os sujeitos que aqui estão envolvidos. E aí eu quero louvar isso a meu amigo, ao meu irmão, ao meu companheiro de luta, que eu acreditei e continuo acreditando, doutor Heriberto Quintal, que independentemente de corrente partidária, sempre preservei dele essa grande admiração. E nada disso estaria acontecendo hoje, nessa história, se não tivesse o gesto, a determinação, esse jeito dele de gerir a máquina pública, com a contribuição de cada um que lá atrás, lá dentro e aqui, contribuíram para isso. Então eu não poderia nessa noite resgatar essa minha fala com esse tom de agradecimento, um agradecimento pessoal. Isso mudou minha autoestima, isso fez com que eu entrasse em condado diferente do que eu entrava antigamente. Isso fez fortalecer também a minha cidade, que também veio reconhecer esse trabalho que a gente fez por aqui. E esse trabalho foi um trabalho puramente coletivo. E quando a gente chega na escola, a gente começa a desenhar um novo campo conceitual de escola. Esse século cobra da gente olhar para uma tarefa de casa diferente como a gente olha hoje a tarefa de casa que a gente dá aos nossos filhos e à nossa família. E eu sempre comparo a educação de hoje e a escola de hoje com duas fotografias, a colorida e a preto e branco. Que há um certo tempo atrás, a grande moda era a foto colorida. Hoje, quem está na moda é a foto preto e branco. Mas tem um diferencial, que só Roberto Carlos sabe dizer, tem os detalhes. Na colorida, não é verdade? Na colorida, você vê até uma manchinha. Então fica difícil para você relacionar a pesquisa com o ensino. Mas no preto e branco, força você a tentar ir para perto, para descobrir onde é que está o detalhe. E esse detalhe está no sentimento, está na imaginação, está na esperança que a gente não conseguiu construir. O sentido de esperança, porque se vocês forem na filosofia, o verbo esperança nasceu do verbo esperar. Quem é que gosta de esperar? E é por isso que a esperança foi confundida nesse país e nesse mundo, porque ninguém gosta de esperar. E a gente esqueceu de colocar no dicionário da nossa língua que esperança é esperançar. E a gente conseguiu trabalhar com esperançar nas pessoas, nas suas casas, numa mesa de bar, em qualquer ambiente. E eu aprendi a construir esse esperançar aqui com vocês. Eu quero deixar, assim, meu profundo agradecimento. Por maiores tarefas que eu tivesse hoje, eu não deixaria de estar aqui. Mas gostaria imensamente que o prefeito tivesse para me ouvir. Mas como ele não pôde comparecer, que leve essa mensagem, viu, Gena? Dessa minha grande gratidão por esse apostamento que ele teve. E a você, Sandra, por esse companheirismo que a gente teve durante esse período, né? De a gente se entreolhar e dizer, um dia a gente consegue. E o esperançar está se conseguindo. A gente vai fazer valer esse esperançar. Que Deus abençoe, que nós continuemos juntos nessa luta pela educação de nossa gente e que a gente possa, cada vez mais, contribuir com esse olhar clínico que a gente tem, de entender que a aprendizagem é sinônimo de saber fazer, é sinônimo de entender e é sinônimo de não discriminar e de não preconceituar o que a gente pode construir no dia a dia da sala de aula. Meu muito obrigado, que Deus abençoe, obrigado por tudo isso e eu devolvo a
vocês essa homenagem por tudo que vocês me ajudaram a fazer nessa cidade tão encantadora e tão promissora. Muito obrigado. O Sinésio aqui é um locutor de primeira. E eu apenas vou agradecer, porque a maioria desse professorado aqui foram minhas alunas. A maioria. Você sabe que eu trabalhei aqui mais de 25 anos. Aí justamente conheço a população de Condado quase todos, né? E foram meus alunos. E eu agradeço muito a Sandra e a todos que fazem a educação em olhar para mim, já uma pessoa de idade, que já de ser a avó de vocês. Com 76 anos já tem idade de ser avó. E a Lália, né, além de mais, doente, né? Como todos estão vendo, eu não estou muito boa de saúde, mas eu não poderia deixar de faltar. E pela amizade que eu tenho a Sandra, a consideração que eu tenho a ela, o favor que eu dei a ela, ela sabe o grande favor que ela me fez ultimamente. E a senhora que me fez. E vocês sabem que educar é difícil. E como é difícil educar? Hoje mesmo eu estava conversando em casa e disse, como foi difícil, quando eu comecei em 1956 na usina Matari. E o ano passado, no dia do meu aniversário, 8 horas da manhã, eu recebo um telefonema de São Paulo. Eu digo, uxe. Aí, Dona Nevinha, meus parabéns. Eu digo, quem é você? Ele disse, Aristácio. Aristácio. Ele disse, eu folheando meus livros, encontrei aqui o nome da senhora e a data do seu nascimento, de 56. Como eu fiquei agradecida e as lágrimas me caíram. Porque justamente ele é um aluno de tantos anos, lembrou-se que essa velha professora dele ainda existia. E desejo a todos boa sorte, desculpa eu não ter a locução do meu amigo aí, que já trabalhou também comigo, que eu sei que ele trabalhou comigo, ele foi uma aluna, a maioria aqui. Essa daqui foi minha aluna querida também, essa daqui é minha aluna querida, muitos foram meus alunos queridos. Se alguém tem alguma mágoa, é isso mesmo. A escola é assim mesmo. Sempre fiz essa maneira de ser, de agir, de exigir, não mudei. Vocês sabem, gente. E hoje chegam muitos ex-alunos na minha porta me agradecendo. Dona Nevinha, hoje eu estou no emprego, agradeço a senhora, porque a senhora naquele tempo ensinou e exigiu de mim. Outro dia eu estava na cidade do Recife, no ponto do ônibus, aí para um carro, aí veio um rapaz. Chega com meu susto, né? Ele teve que dar um abraço. Dona Nevinha, posso lhe dar um abraço? Eu disse, pode, meu filho. Ele só, eu dei o meu emprego à senhora. Eu disse, por quê? Ele era muito impossível. Era daquele bondade dele. Por quê? Assim, ó, eu fiz o teste, passei. E quando no teste eu estava me lembrando da senhora, porque a senhora me ensinou em matemática. Eu disse, então muito obrigada pela lembrança. Então, minha gente, muito obrigada pela oportunidade. E boa sorte, e iremos continuar com Sandra, se Deus quiser, que é minha amiga do coração. Um abraço. As minhas palavras são poucas. Eu quero agradecer de coração a Secretaria de Educação, a sua equipe, que estão prestando esta homenagem a nós, ex-secretários. E às vezes em casa eu ficava pensando assim, meu Deus, eu acho que eu já estou de validade vencida. Porque aí daqui a pouco vem aquele outro pensamento. Aí quando chega um convite, aí dá estímulo, autoestima para a gente, que a gente pensa que a gente não é, mas que a gente foi. Dentro da Secretaria de Educação, tudo o que aconteceu naquela época, eu acho que eu colaborei com um tijolinho para que ela chegasse até aqui. Apesar das dificuldades, que não tínhamos tantas oportunidades como se tem hoje, né, Genialda? E apesar de tudo, tenho ex-alunas e tenho ex-colegas queridas, atuais. E eu acho que me sinto muito feliz de ter participado dessa história do Condado, uma cidade que a gente ama e que a gente vai torcer para que ela seja mais amada ainda, né, Sandra? Porque quem gosta, age.
e ação nós vamos ter. Obrigada. É aquela mesma, como se diz, aquela mesma dificuldade de falar em grupo. O costume da sala de aula é muito diferente da gente estar falando para outra plateia. O aluno é aquela pessoa que, por incrível que pareça, ele acha que a gente sabe mais do que ele. Mas aqui a gente tem convicção de que vocês sabem tanto ou mais do que a gente. Então é difícil a gente falar. A verdade é isso mesmo. Mas olha, eu me sinto muito satisfeito. Realmente me sinto gratificado pelo período que eu passei junto com vocês. Esse reconhecimento não é um reconhecimento somente aos secretários, mas a todos aqueles que fazem educação. Se a gente, como secretário de educação, se a gente não tiver aquele servente, se a gente não tiver a merendeira, se a gente não tiver o supervisor, o coordenador, o professor, principalmente esse que está lá na ponta, é ele quem, depois de estar tudo arquitetado, tudo maquinado, coloca em prática. Sem ele, nada aconteceria. E me surpreende na educação, às vezes eu fico pensando, como é que uma classe que já passou por tanta coisa, já teve uma história de uma grandeza muito grande, que acho que no começo da história, os filhos, aliás, as filhas do senhor de engenho que eram os professores. Depois ela começou a, como se diz, como se fosse banalizar. Mas na verdade a gente vê que o dom de ser professor não é privilégio de classe alta nem de classe baixa. O privilégio de ser professor é a gente gostar do que a gente faz. Não adianta você ganhar milhões e não ter vocação, nem gostar daquilo que você faz. É muito melhor a gente ser um cortador de cana e fazer bem feito do que ser um doutor, um médico e na mesa de operação deixar tanta família triste. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Foi o maior prazer da minha vida, foi o período que eu passei junto com vocês. Não vejo aquela questão do secretário, mas vejo simplesmente aquela questão de a gente ter conseguido fazer uma diferença muito grande. Hoje é muito fácil, hoje a educação, hoje existe com essa globalização, com computação, com computador, com tudo, é muito fácil. Hoje a gente tem assessoria, hoje a gente conta com especialistas na área da educação. Naquela época, a gente contava somente com o professor. E sem ele, como alicerce, a gente não teria conseguido fazer nada. Então, eu acho que essa homenagem é principalmente maior ainda para os professores. Ou melhor, para todos aqueles que fazem educação. Foi um período em que eu me senti muito mais útil do que eu imaginava. Era a gente poder fazer uma coisa melhor para o município, dar uma condição melhor ao nosso município. E foi isso que a gente fez, juntamente com o quê? Com os diretores, com os supervisores, com os coordenadores e principalmente com aquele pessoal que fazia merenda, aquele pessoal que fazia a limpeza geral. Eles davam o toque daquele ambiente. Então, é todo mundo que faz educação que merece essa homenagem. E a homenagem que foi me passada, eu quero repartir com todos vocês para a educação. Muito obrigado. Eu gostaria de, mesmo que de longe, não é, homenagear e abraçar Dona Nevinha. Eu acho que é a nossa maior representante aqui hoje, não é? Até por ter sido professora de 100% aqui, não é? Do grupo que compõe a Secretaria de Educação. Né? Em nome dela, eu cumprimento e deixo meu abraço também a todos os ex-secretários. Me entristeci, mas por algum motivo, hoje a gente também está tendo aqui 3 grandes pessoas que deixaram também a sua contribuição no nosso município, que é a professora Maria Elsa Balbino, o professor João Carlos e a professora, que é a doutora Lourdinha. Por algum motivo eles não puderam estar aqui, mas fica também aqui o nosso reconhecimento, porque essa galeria de fotos
nada mais é do que a lembrança do trabalho de todos aqueles que passaram por aqui. Porque todos aqueles que passaram por aqui deixaram a sua contribuição. Não existe época melhor ou época pior, época fácil ou época difícil, até porque fazer educação nunca foi e nunca será fácil, em qualquer momento de nossas vidas. Mas trata-se de homenagear e de agradecer e se fazer lembrar daquelas pessoas que se doaram, porque ser secretário de Educação é uma enorme doação, né? E Sinésio, quando saiu daqui da Secretaria de Educação, eu assumi e ele deixou essa responsabilidade. Gostaria que você deixasse uma galeria de fotos, porque eu quero ver a minha foto aqui pendurada. E me incomodava quando eu passava, que via uma moldura de um jeito, uma moldura de outro, até pelo tempo, né? Aí foi cada um que foi saindo, foi deixando, mas não existia aquela unidade. E eu, quando saí daqui, eu disse: Yara, estou passando o cajado aí para sua mão e vai ser missão sua e de Luísa, né, fazer essa diferença, né, que é deixar exposto as fotos como lembrança de todos aqueles que passaram, mas sem diferença na moldura, sem diferença no tamanho da moldura ou no tamanho da foto. Porque todos que aqui passaram não existiram melhores, menos bons, menos maus, nada disso. Existiram profissionais que passaram e deixaram o melhor de si. E isso é motivo de muito orgulho, né? Eu vou falar um pouco mais de Sinésio, porque eu fui a pessoa que tive o prazer de sucedê-lo. E ele saiu daqui deixando uma marca muito forte. Ele dizia sempre para mim, que eu fui diretora da EMAPA, enquanto ele era secretário de Educação, a todo momento ele falava do toque de pele. Quem lembra do toque de pele, logo, né, lembra de Sinésio. Porque Sinésio fazia a gestão dessa forma, chegando perto, acolhendo, abraçando. Até hoje, mesmo sendo gestor de greve, estando longe da gente, não existe nada que a gente faça aqui na educação que não venha a lembrar dele com esse aconchego que ele tem com todo mundo. Então, Sinésio hoje é uma pessoa que é conhecido não só em Condado, em Itaquitinga, mas a Mata Norte toda fala de Sinésio com esse carinho, com esse toque de pele. Então, esse diferencial, não é, ele deixou aqui pra gente. E quando ele saiu daqui, disse: eu quero ver minha foto pendurada na galeria. Eu disse: deixo isso como compromisso para você. Eu saí, né, faltava ainda algumas coisas. Luiz Carlos sabe aí o trabalho que deu, né, Luiz? Mas deixei de Ciara, você vai ter essa missão. Então, quero agradecer aí a nossa amiga que hoje está secretária de Educação. Ainda não tem a foto na galeria, né? Mas muito em breve vai ter também, como uma pessoa que aqui passou e que deixou o seu legado, que aqui deixou a sua marca, fazendo a diferença na educação do nosso município. Então, fazer educação não exige partido político, fazer educação não exige cor, raça, posição social. Fazer educação é fazer avanço. Fazer educação é fazer crescer. Fazer educação é fazer unidade. E é isso que a gente busca. A unidade de um condado mais justo, de um condado melhor. E assim, tinha esse diferencial. Nós gostaríamos que isso fosse feito ainda esse ano, até porque no próximo ano a gente não sabe quem é que vai estar à frente da nossa Secretaria de Educação. Ela vai ser sempre nossa. Vai ser sempre de cada educador, esteja ele aposentado ou não. Né? Dona Nevinha veio falar ali de favores. Quem é essa mulher para falar que deve alguma coisa a gente? Todos nós aqui devemos muito a ela como matriarca, né, dentro da Secretaria de Educação. E aqui eu também devo muito a vocês. A gente aprende. Dia a dia nos faz aprender. Com o professor, com o aluno. É verdade. Vocês são professores, vocês sabem disso, né? E é por isso que não existe ex-professor. Existem ex-políticos, existem tantas pessoas que têm cargos que passam, né, são passageiros, e a gente nem se deixa lembrar pelo cargo.
mas pelo professor. Como professor, a gente se eterniza, a gente se torna imortal, né? Vai ser sempre a professora Nevinha, vai ser sempre o professor Júnior Rabelo, vai ser sempre a professora Miriam Dourado, vai ser sempre o professor Sinésio, a professora Marielsa, a professora Lourdinha, o professor João Carlos, a professora Yara, né? É assim que todos nós educadores iremos ser lembrados, né? Porque título é tudo muito passageiro e a gente não deve se apegar a isso, né? Então, muito obrigada aí na pessoa de Yara Alves, juntamente com toda a equipe de direção de escola, supervisor escolar, Matheus Saudade, que a gente fazia tempo que eu não tinha visto, né? A gente está até precisando fazer uma reunião desse clube bonito, né? Então, foi um grande prazer estar aqui, Genialda, os nossos sinceros agradecimentos aí, sei que você está aqui representando o nosso gestor, os demais secretários aqui presentes, muito obrigada a todos pela presença. E pode ter certeza, todos nós aqui, ex-secretários de Educação, não é, Júnior? Nesse momento estamos nos sentindo lisonjeados e também muito bem homenageados. Graças a Deus que tivemos essa oportunidade de contribuir, né, com a educação, que eu acho a pasta mais importante, me perdoe as outras, mas a educação, ela é, para mim, fundamental. Ela é, para mim, sempre vai ser a base de tudo. O sujeito educado é o cidadão perfeito para uma nação. Enquanto nós não encontrarmos essa unidade dentro da educação, a gente vai continuar tendo um mundo meio que desajustado. Mas a busca é essa, né? A luta é buscar essa unidade. Então, um brinde em nome da educação. Uma boa noite a todos e muito obrigada por essa homenagem. Convido agora a secretariária para fazer a nossa primeira participação. Minha voz é mais. Bom, boa noite a todos. É uma honra tê-los aqui, tenho certeza disso. Cada um, Dona Nevinha, minha professora, Sinésio, meu grande amigo, que foi o responsável por eu vir para a educação, o Júnior, Mira. Bom, não é por acaso que estamos aqui reunidos. Com grande satisfação para inaugurar a galeria de fotos, né, de pessoas tão especiais como vocês e que tiveram o objetivo de cuidar e conduzir essa grande dádiva que é a educação, e em especial a educação de nosso município, contribuindo assim para que este direito à educação fosse alcançada por todos os cidadãos. Foi, com certeza, através de um só pensamento que vocês, eternos secretários, dedicaram os anos de suas vidas a esta causa. E o pensamento que a gente vai ter, que vocês tiveram, que a gente tem que vocês tiveram, é o de Paulo Freire. A educação sozinha não transforma. E nem tampouco, e sem ela, tampouco a sociedade muda. Muito obrigado, e em nome de todos os cidadãos, nós agradecemos toda a dedicação que vocês tiveram a essa causa tão justa que é a nossa educação.